Ok, para aqueles que não sabem ainda, esse vídeo aqui é uma continuação de uma série de teorias feitas sobre a segunda temporada de Harmony on Horror. Aqui no nosso canal a gente já tem um vídeo de 1 hora de duração falando sobre a primeira temporada da história e também estamos cobrindo a segunda temporada, então para quem não conhece, dá uma passada nos outros vídeos antes, por favor, porque senão você vai tomar spoiler e não vai entender porcaria nenhuma desse vídeo, tá? Enfim, senta aí e vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje, jovens, eu tenho muita coisa pra poder falar aqui nesse vídeo, então vamos continuar com o básico, né? No último episódio de Harmony and Horror, nós cobrimos o enorme e um dos maiores episódios que já foram feitos na série, The Perfect Pet. E todos os seus mistérios um tanto quanto esquisitos e tals. O começo dessa segunda temporada que foi bem conturbada e com bastante coisas não explicadas até então. Claro que se a gente for dar uma olhada na playlist, nós ainda temos 4 episódios na lista pra poder finalizar a segunda temporada, né? Então vale o destaque que entre esses 3 episódios são extras bem pequenininhos, então eu vou tentar trazer todos eles aqui nesse episódio, incluindo o primeiro deles, que se chama Rebirth ou Renascimento. É um vídeo de 4 minutos sobre a polícia local. Esse episódio não tem exatamente uma data correta, mas ele provavelmente se passa na época onde o Martin Greywinder estava sendo caçado pela polícia pelo desaparecimento das crianças e tal, e pelo desaparecimento da sua própria família. O vídeo é um episódio bem simples. A polícia entra na casa do Martin pra poder tentar encontrar ele, mas ao invés de encontrar ele, encontram isso aqui dentro da casa. What? Jeremy? No, Jameson! É isso. Esse é o episódio. Essa coisa aí que aparece no episódio do Rebirth é uma junção de 2 brinquedos diferentes e seria meio difícil de tentar explicar, mas o outro episódio extra, Free ou Livre, explica isso um pouco melhor. Esse episódio é uma continuação daquela conversa com o cachorrinho Banzo e a alma da filha mais nova do Martin, a Ava ou Ava, né? Parece que eles acabaram se juntando um ao outro justamente por serem 2 criaturas fracas ou alguma coisa parecida, formando meio que um só ser, que deve estar vagando por aí até agora. A gente inclusive não tem explicações viáveis, tá? Do que exatamente é essa coisa, tipo, se realmente foi uma junção orgânica de 2 almas, espíritos e tal, ou se simplesmente alguém interferiu e juntou um animatronic no outro e os 2 acabaram se fundindo. Eu achei bem bizarro e bem não explicado até o momento, né? Afinal de contas, essa coisa da Ava e toda a história dela, até o momento na história, é super deixada de lado. Então, interessante a gente pensar nisso um pouco e talvez eu fale um pouco mais sobre ela nos próximos episódios. Mas de qualquer jeito, o próximo episódio sim é o destaque desse vídeo aqui, visto que ele é o maior episódio que já foi feito até hoje na história de Harmony and Horror. O famoso episódio da criança milagrosa, ou The Miracle Child, né? Esse episódio tem esse nome justamente por conta de uma trama realmente interessante que nós finalmente vamos entender depois de tantos e tantos episódios a respeito da primeira temporada, né? Em toda a primeira temporada nós já tínhamos descoberto algumas coisas sobre a backstory e sobre todo o roteiro e história do Martin Greywinder, né? Nós sabíamos que ele tinha matado sua esposa, que ele tinha matado os 3 filhos, e justamente porque ele era meio maluco das ideias, ele queria criar um brinquedo perfeito. Nós sabemos também que uma das razões que teria levado ele a ficar mais agressivo e doido das ideias era que a sua esposa, Gloria Greywinder, estava traindo Martin com o seu irmão, Arthur Greywinder. Tenham isso em mente, porque essa era meio que toda a história de base da primeira temporada. Nesse episódio aqui, nós vamos ter 3 núcleos separados justamente dessa época onde não tinha ninguém morrido até então, onde nós vamos ter núcleos separados naquela barrinha do YouTube ali, inclusive bem bacana que meio que vários episódios acabaram sendo divididos em um só, né? Bem bacana, mas de qualquer jeito, 3 dessas barrinhas aí são dedicadas a nos contar a história justamente desses personagens. Nós temos o primeiro destaque, que seria a The Tragic Truth, ou a trágica verdade. Nós temos a parte da The Miracle Child, ou a criança milagrosa, e The Tragic Lie, a trágica mentira. Todas essas 3 partes do episódio são dedicadas à história do Martin. E a história é um tanto quanto tensa, então, seguinte. A primeira parte do episódio, a trágica verdade. Nós descobrimos que Martin Greywinder queria muito ter um filho, né? Depois de se casar com a Gloria e tal, um dos objetivos de vida desse personagem era ter um filho que fosse dele. Ele não queria uma criança adotada ou então criar o filho de outra pessoa. Ele queria um filho
dele, do sangue dele. E isso não ia rolar porque ele era estéril. Ele não podia ter filhos e toda essa primeira parte é uma conversa dele e da Glória depois que ele foi no hospital e tal, e teve a confirmação de que ele por si só não poderia ter filhos. Ele fica bem arrasado ao saber disso e começa a ficar cada vez mais e mais focado no trabalho, com um casamento que não parecia exatamente estar funcionando muito bem, porque no final da cena a gente vê a Glória chorando, o Martin e tal, eles não parecem estar numa relação muito bacana. A segunda parte de clipe que nós temos é a respeito da criança milagrosa, que seria justamente quando a Glória começa a se sentir um pouco mal, ela vai no médico e acaba descobrindo que ela estaria grávida, o que seria extremamente estranho, afinal de contas o Martin não podia ter filhos, mas os dois comemoram porque aparentemente eles teriam agora uma criança milagrosa, né, que justamente Martin de alguma forma conseguiu engravidar e a Glória fala pra ele que não era impossível, né, ele só tinha chances muito pequenas disso acontecer e agora ele teria de fato um pequeno garoto, sangue do sangue dele. E isso era praticamente impossível, mas eles conseguiram, então era impressionante. E agora talvez a família deles pudesse finalmente começar a ir bem de novo. E acho que daí vocês já conseguem fazer a soma do que é a última parte, né? A trágica mentira. Martin era estéril, ele não conseguia ter filhos. E nós já sabíamos por conta da primeira temporada que a Glória traiu o Martin com o irmão dele em algum momento, né? Ou seja, foi por isso. Já que Martin não podia ter filhos e a Glória viu que o casamento dele estava indo de mal a pior, ela decidiu ficar com o irmão do Martin pra poder ter o sangue parecido e engravidar 3 vezes pra que o Martin achasse que ele tinha tido algum tipo de milagre, eles conseguiram ter filhos, e aí justamente eles iam reatar o casamento deles, iam viver felizes, porque agora eles tinham filhos. Porém, tem um pequeno problema. Não demora muito pra que o Martin descubra que isso aconteceu, e é justamente aí que a loucura do cara desperta, ele vai, mata a Glória, mata os 3 filhos e tal. Foi justamente isso que aconteceu. E não apenas isso, cara, a gente tem mais núcleos. O restante dos destaques nos mostram mistérios estranhos e que ainda não entendemos completamente, né? Primeiro, lembram daquele playground que eu falei lá no episódio passado e tal? Aqui nesse episódio, nós temos um outro playground chamado de Harmony Arcadia, que foi criada por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Arthur Greywinder. Pois é, isso daí é um baita plot avulso, né? Justamente porque na primeira temporada a gente achava que o Arthur tinha sido morto pelo Martin e tinha virado aquele animatronic de sorvete, mas aparentemente não. Ele não morreu com o tiro no rosto e na verdade tudo que aconteceu foi que o rosto dele ficou deformado. Ele tomou posse de toda a Harmony Toys, então a gente pode resolver aquele mistério lá do episódio passado de quem teria tomado o controle da Harmony Toys é o próprio Arthur, e agora ele abriu uma loja gigante de arcade como um novo começo para sua empresa. E no final dessa declaração dele, abrindo o lugar que tem nesse episódio aqui, rola uma parada muito estranha, porque ele devolve as 7 crianças que tinham desaparecido há vários e vários anos atrás. É uma parada muito estranha, cara, porque as crianças, elas têm o rosto censurado, não parece exatamente que elas estão bem, e tipo, qual é? 7 anos depois eles encontraram todas as crianças vivas, sendo que o próprio Martin tinha sido declarado como morto, então as coisas não se encaixam tão bem. Eu vou falar pra vocês que achei toda essa parte bem esquisita, no entanto eu tenho uma teoria complexa a respeito do que tá acontecendo aqui, e vou dizer pra vocês, quem está por trás dessa nova Harmony Toys é o próprio Arthur Greywinder, né, que pra mim pelo menos ele não é um ser humano normal. Por que eu acho isso? Seguinte, existe um outro take no episódio, né, um outro destaque que aparece 2 vezes nesse episódio aqui, que é de um outro ser humano normal, uma criança basicamente, que mora meio perto da floresta, que ela encontra 2 criaturas dentro da casa dela e faz amizade com essas 2 criaturas. Uma dessas criaturas é essa aqui. Sim, esse bicho medonho que apareceu, sabe essa coisa aí? Ela é o que sobrou daquele animatronic de sorvete, ou seja, o Arthur Greywinder, né? E essa criatura, apesar da aparência, a própria criança anota que ela é amigável, ela chora bastante e até deu um abraço na criança, inclusive. Acredito eu que seja o Arthur Greywinder ou o que sobrou dele. A maior prova pra mim de que o novo Arthur Greywinder é algum tipo de entidade bizarra que tem algum plano maligno é justamente a parte final desse episódio aqui, onde nós temos ela datada por um comercial de TV chamado de Play, Protect, Command.
que é um comercial enorme do novo sistema de segurança da fábrica, chamado de Seguranças Henry, que são os robôs que, mano, vocês estão vendo o design dessas coisas aí, né? Esses robôs, eles são a prova de balas, eles conseguem se esticar e são toda a segurança inteira do local. Tem um exército deles dentro do Harmony Arcadia, e os robôs são equipados para serem agressivos, inclusive com crianças que não se comportam. Inclusive, é claro, o último episódio extra que aparece, né, na temporada e tal, é justamente um episódio que mostra esses Henry seguranças não se comportando assim tão bem quanto eles deveriam. Então acho que já dá pra vocês terem uma ideia de que as coisas parecem um pouquinho complicadas. Já vem sendo sincero pra vocês, eu gostei muito mais da cara da segunda temporada em si do que da primeira. Eu acho que eu até cheguei a falar isso inclusive na primeira temporada de Harmony Horror. Eu achei que a história era meio qualquer coisa, que tudo tinha sido feito de uma forma meio qualquer coisa, mas nessa temporada aqui, os mistérios, a história, a narrativa ficaram muito mais interessantes, cara, e até mesmo as animações, cara, o comercial dos Henry Seguranças e tal, nossa, tudo ficou muito bem feito, muito bem desenvolvido. Antes de terminar o vídeo, quero lembrar pra vocês que quero ver as teorias dos senhores aí. O que vocês acham que tá rolando nessa segunda parte de Harmony Horror? Quem vocês acham que é o Arthur Greywinder? Mas de qualquer jeito, antes de terminar o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e também de passar aí na descrição e no card, porque a gente tem os links do meu mangá Paradigma, que é um mangá de mistério e terror, que eu tô lançando todo mês 2 capítulos. Então não esquece de passar lá, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais, fui!